internautas, você que está em sua casa com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para, mais uma vez, iniciarmos a transmissão da Escola Bíblica Dominical, quinta lição do trimestre. Você que está na sua casa, pegue sua revista. Mas antes de mais nada, nós vamos orar ao Senhor, vamos buscar a Deus, pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, abençoe a sua família, e nos abençoe nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã nós nos encontramos, meu Senhor, em Tua presença, gratos a Ti, meu Senhor, pela oportunidade. O Senhor nos concede, Deus, de aqui estarmos para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Os Teus filhos que estão em casa, Senhor, abençoa, meu Pai, de uma forma poderosa, de uma maneira especial. Usa, Pai, o Teu servo que está ministrando esta aula nesta manhã. Dá-nos a Tua bênção, meu Senhor, que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O hino sugerido pela nossa revista, a lição desta manhã, hino de número 291. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele do lar uma parte
mais uma lição da nossa revista do trimestre, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Quero convidar aqui o nosso professor, de nossa sede, professor Adriano, que estará nos ministrando nesta manhã esta rica aula, em nome de Jesus. Fique conosco, eu tenho certeza que você será abençoado. A paz do Senhor a todos os irmãos, todas as nossas irmãs, que todos tenham um excelente dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a nossa mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje será a nossa lição de número 5, sob o título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu lhes convido neste momento para nós estarmos fazendo a nossa leitura do nosso texto áureo, que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim o versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Essa foi a nossa leitura da nossa revista, da nossa leitura bíblica em classe, no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Pois nessa manhã eu estarei entrando num assunto teológico sistemático, que é a doutrina do pecado, a martirologia. Nós vamos estar tratando a respeito do pecado, da sua origem, da sua natureza. E na nossa lição, nós temos 3 tópicos, que o primeiro tópico vai falar a respeito da antiga natureza morta em ofensas e pecados, no tópico de número 2, vivificados pela graça, e no tópico 3, a salvação não vem das obras. Então nós vamos começar falando a respeito do primeiro tópico, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Mas antes disso, nós precisamos conhecer, saber o que significa pecado, aonde o pecado se originou, como é que nós possuímos a natureza pecaminosa. Na nossa revista, o autor
etimológico, amatia, que significa errar o alvo. Mas nós não podemos definir unicamente que pecado seja errar o alvo, seja não alcançar um objetivo. E que objetivo seria esse? Que errar desse alvo seria cometer este pecado. Então nós podemos definir o pecado como deixar de atender à lei moral de Deus em atos, em atitudes e em caráter. O pecado, ele não consiste apenas em atos isolados, como por exemplo, como roubar, como matar e outros pecados que nós conhecemos. Mas o pecado, ele vai muito mais além de cometer esses pecados como roubo, como mentira, como adultério, como homicídio. Pecar também são em atitudes que são contrárias àquelas que Deus requer de nós. Nós percebemos este tipo de pecado no Decálogo, quando o Senhor nosso Deus convida Moisés a subir ao Monte Sinai, ele entrega o Decálogo, que são os 10 mandamentos. Naquele Decálogo já estava falando que seria o pecado. Quando nós lemos ali os 10 mandamentos, está ali, não matarás, não roubarás. Mas também diz no Decálogo, entre linhas, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo, a serva, a jumenta, o jumento. Então observe que o pecado não está apenas no seu ato concreto, mas o pecar também ele está quando ele gera, quando ele nasce, quando ele brota no coração. Antes dele tomar uma forma, antes dele tomar uma ação, se ele nasceu no coração, já constitui pecado contra Deus. Nós observamos isso numa fala com bastante importância do nosso Senhor Jesus, na qual ele convida a participar da leitura no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e no versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, observe que o Senhor Jesus, ele está dizendo que o ato de cometer adultério não está unicamente no seu ato pecaminoso de concretizar o fato, mas sim que ele já pecou contra Deus quando nasce o desejo no seu coração, nas suas atitudes, já constitui pecado contra o Senhor. Então, pecado não é unicamente errar o alvo. Pecar contra o Senhor é uma infração da lei, uma infração moral. Você não precisa realizar aquele desejo sombrio para pecar. Se esse desejo pecaminoso já gerou em seu coração, você já cometeu pecado contra o Senhor. Nós vemos isso também na fala do Senhor nosso Deus, quando ele repreende a Caim, quando Caim tinha a intenção de matar a seu irmão Abel. Deus alertou Caim dizendo que o desejo de pecar estava brotando no seu coração. Agora, a pergunta que nós fazemos dentro do tópico primeiro, mortos em ofensa, é a origem do pecado. De onde o pecado veio? Como o pecado entrou no universo? Quem foi que pecou primeiro? Foram os seres angelicais ou foi a raça humana representada na pessoa do primeiro casal, Adão e Eva? Mas nós devemos destacar, deixar bastante claro aqui para os nossos irmãos e nossas irmãs, que tanto os seres angelicais como o primeiro casal, eles pecaram, mas eles pecaram voluntariamente. Eles tiveram uma escolha. Eles poderiam muito bem escolher não pecar contra o Senhor, como eles tinham a liberdade de escolher infringindo a lei do Senhor, pecando contra o Senhor.
Então, quando os seres angelicais, como o primeiro casal, eles pecam contra o Senhor, eles pecam voluntariamente. Eles escolheram, eles desejaram pecar contra o Senhor. Agora, nós observamos que isso ele é diferente das demais gerações, das demais posteridades de Adão. Todos nós, de acordo com os textos sagrados, de acordo com a lição de hoje, que nós somos gerados mortos no pecado, não há como nós escolhermos não pecar contra o Senhor se já está na nossa natureza pecaminosa. Nós já somos gerados mortos espiritualmente. Agora, o primeiro casal e os seres angelicais, não. Eles tinham a liberdade, eles tinham o direito de escolher, que é aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio e outros chamam de livre-agência. Então, eles tinham o direito de escolher, de pecar ou não contra o Senhor. Eles tiveram uma escolha e escolheram pecar contra Deus. Mas mesmo antes da desobediência do primeiro casal, o pecado ele já estava presente no mundo angelical. Mas com respeito à raça humana, o primeiro pecado foi gerado por Adão e Eva. Eu convido a todos os irmãos e irmãs a participarem de uma leitura, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e versículo de número 12, que nos diz da seguinte forma: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe que o texto diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e através das ações, através das decisões, da escolha do homem Adão, o pecado passou para todas as posteridades. Agora nós observamos o apóstolo Paulo falando a respeito de pecado, ele vai falar também a respeito da lei, a respeito de uma lei. Eu disse aos irmãos que pecado é a quebra da lei contra Deus, seja em atitude, seja em pensamento, seja em ações, seja em obras. Ela constitui-se pecado, ela constitui uma infração contra a lei de Deus. O primeiro casal receberam uma lei de Deus no jardim do Éden. Deus disse para eles que eles não comessem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham um mandamento, eles tinham uma lei, mas mesmo assim, voluntariamente escolheram pecar contra o Senhor. Antes da promulgação da lei, do decálogo da lei, no Monte Sinai, da lei, o pecado no mundo, nós observamos que o pecado ele não é levado em conta quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte. Observe que de Adão até Moisés, que é a entrega do decálogo da lei no Monte Sinai, eles pecaram, mas os seus pecados não foram imputados, porque não havia uma lei, não havia uma quebra da lei. Ora, como é que sucede isso? Então quer dizer que não havia pecado? É aonde nós queremos chegar. Eu convido para os irmãos para isso, para nós continuarmos a leitura em Romanos, no mesmo capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 14, que diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Observe que no versículo de número 13, deixa bastante claro, dizendo que até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
da entrega dos 10 mandamentos, antes da entrega do pecado para Moisés no Monte Sinai, não havia lei alguma. Então, todos os pecados que aquelas gerações cometeram de Adão até Moisés não foram imputadas. Agora, observe que quando Deus deu a lei, quando Deus deu uma ordenança para o primeiro casal, dizendo, olha, não coma do fruto proibido. Quando o Senhor alerta o primeiro casal e diz para que não comessem do fruto, o Senhor traz uma advertência naquela fala, diz, porque o dia em que vocês comerem deste fruto, certamente morrerás. Agora, nós podemos observar que o Senhor nosso Deus, ele estava falando de dois tipos de mortes. Estava falando da morte espiritual, que ocorreu instantaneamente após a desobediência, e também da morte física. Nós constatamos isso pelo fato de Deus punir todas aquelas gerações de Adão até Moisés. Quando o pecado não é imputado, eles morrem, eles não continuam vivos. E isso dá-nos a entender que Deus está culpando pelo seu pecado. Mas como? Se não havia lei, não havia então infração, mas havia uma infração. E aonde eu quero chegar com os irmãos, e aonde o apóstolo Paulo é mais claro ainda a este assunto. Então, Paulo está dizendo que desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, o povo não tinha a lei escrita, eles não tinham a lei escrita de Deus, mas seus pecados não foram tidos em conta como violações da lei, porque não havia uma lei escrita. Mas mesmo assim eles morreram. O fato de que eles morreram é uma boa prova de que Deus os considerou culpados com base no pecado de Adão, porque eles herdaram uma natureza pecaminosa. Eles pecaram contra o Senhor. Deus os achou culpados, mesmo não havendo uma lei, mesmo não havendo uma infração de lei, porque não havia uma lei escrita, né? Mas havia um outro tipo de escrita que o apóstolo Paulo vai nos falar. Quanto a este respeito da natureza do pecado que nós herdamos do homem Adão, nós observamos o salmista Davi sendo bastante claro. Quando Davi comete o pecado de adultério e de homicídio, Davi ele fica tão oprimido por um sentimento de culpa que o leva a um pensamento da sua vida. Ele começa a pensar na sua vida, na sua infância, e Davi chega a uma conclusão, no qual nos diz em Salmo 51, no versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, o salmista Davi está aqui expressando que desde a sua infância, que desde que ele se tem conhecimento, noção por sua natureza, ele sempre agiu contra a natureza, contra as leis de Deus, seja elas morais ou espiritual, ou qualquer outro escrito. Davi, ele tem conhecimento de que ele sempre foi um pecador, porque ele herdou o pecado do primeiro casal, que é chamado de pecado original, ou pecado herdado, ou pecado hereditário. Portanto, na nossa natureza existe uma disposição voluntária. Nós somos inclinados, há em nós o desejo deliberadamente de pecar contra o Senhor. Nós nem precisamos nos esforçar muito para pecar contra o Senhor, pois esse desejo, a nossa natureza, o curso da natureza, é automático, é instantâneo. Nós temos essa inclinação. Somos todos pecadores diante de Deus. E as Escrituras, ela vai testificar em muitos textos a pecaminosidade universal da humanidade. Eu vos convido para mais uma leitura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 9 e no versículo 10, que nos diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma,
pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Observe que o texto do apóstolo Paulo ele diz a respeito dos gregos, dos judeus. Paulo está dizendo que tanto aquele que recebeu a lei escrita de Deus, no Decálogo, no Monte Sinai, quanto aqueles que não receberam lei escrita alguma, todos eles são culpados diante de Deus. Tanto aquele que recebeu a lei, sendo advertido para não pecar contra o Senhor, quanto aquele ignorante que não recebeu lei alguma, não há advertência alguma. Mas Paulo diz que esse também é considerado pecador aos olhos de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Vamos lendo no mesmo capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se talvez você me perguntasse, ou você perguntasse para si mesmo, diante da nossa natureza, o que nós merecemos? O que nós merecemos? O que nós merecemos é a condenação. O que nós merecemos pela nossa natureza, pela nossa liberdade, expressão pecaminosa de sempre pecar contra o Senhor, é a condenação. Mas o Senhor, através da sua infinita misericórdia, Ele nos convida a participarmos da salvação. E esse é o amor de Deus, esse é o amor que nós encontramos na expressão externada pelo Senhor Jesus no Monte Calvário, nos convidando para a salvação. Aqueles que não receberam a lei escrita, que são os gentios, eles não serão inocentados dos seus pecados no juízo escatológico ou no juízo vindouro. O apóstolo Paulo deixa isso bastante claro em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 e no versículo 20, nos diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, observe que o apóstolo Paulo está dizendo que no juízo escatológico de Deus, Deus não vai ter o inocente por culpado. Deus não vai ter ninguém ali para justificar-se diante do Senhor a sua inocência. Porque todos nós, todos eles são culpados perante os olhos do Senhor, tanto o gentio quanto o grego, tanto o judeu. Agora, observe que o judeu, ele possui a lei escrita, mas o gentio, que ele não possui, ele não recebeu uma lei escrita nas suas mãos. É isso que Paulo está dizendo neste texto, que as coisas criadas por Deus, elas testificam que existe um Criador. A própria natureza vai testificar a existência de um Criador. Paulo ainda vai nos dizer a respeito de uma lei que é escrita em nossos corações, que os gentios receberam, não receberam a lei escrita, mas eles receberam uma lei escrita, gravada no coração, na consciência, que isso vai testificar a existência de Deus, isso vai testificar se essa pessoa está agindo moralmente correto ou incorreto. Essa lei escrita vai fazer com que ele tenha uma predisposição de reconhecimento da soberanidade do nosso Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 2, no versículo 12 e versículo 15, nos diz o seguinte: porque todos
todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, tanto aquele que recebeu a lei, quanto aquele que não recebeu a lei, todos serão julgados. Não há como se esconder do julgamento do Senhor, não há como justificar a sua culpa se julgando o inocente. Deus terá todos por culpados. Versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando e quer os defendendo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que desse dia do juízo escatológico, para aqueles que não receberam a lei escrita, não há como ele se declarar inocente, porque Deus escreveu uma lei no seu coração, na sua consciência. É aquilo que nós chamamos dentro da teologia, é o conhecimento nato de Deus, que todo ser humano que é gerado à vida, ele já nasce com esse conhecimento nato de Deus, que é essa lei escrita no seu coração, que essa lei escrita na sua consciência, quer para o acusar, ou quer que seja para ele se defender. E além deste conhecimento nato de Deus, nós temos as coisas criadas por Deus, que testificam a sua grandeza e a sua glória. Então, não há como nós nos declararmos inocente. Nós herdamos do primeiro casal o pecado hereditário, que é o que nós chamamos de pecado herdado. Agora, no tópico de número 2, nós vamos abordar a respeito de ser vivificados pela graça. Nós falamos então a respeito da antiga natureza, a natureza pecaminosa que nós herdamos do primeiro casal, que todo ser humano, quando ele é gerado, ele já é gerado no pecado, ele já possui pecados, tá? E agora no tópico de número 2, vivificados pela graça. Vamos ler Efésios capítulo 2, no versículo 1, que está até na nossa revista, na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Observe que Paulo está dizendo que nós fomos vivificados por Cristo. É Cristo quem vai até nós e nos traz essa nova vida. O ser humano, ele não possui condições alguma, estando morto, de ter desejo de buscar a Deus. Não há bondade nele. O que há nele é apenas o mal. O que há neles é apenas o pecado em suas várias formas e faces. Então o homem não tem uma predisposição para buscar a Deus. É Deus quem vai até nós e nos oferece a salvação. Então, nesse tópico 2, nós vamos abordar a respeito de sermos vivificados. Paulo deixa claro que todo ser humano, que todos nós herdamos a natureza pecaminosa. E se nós herdamos uma natureza pecaminosa, nós já somos gerados mortos espiritualmente. Não há vida espiritual em nós. Agora, a grande pergunta que seria feita é: se nós estamos mortos e não há bondade em nós, como nós decidimos servir a Cristo? Esse é o grande problema. Nós não decidimos servir a Cristo. Nós não tínhamos força alguma, nós não encontramos bondade em nós, não há bem em nós para oferecer. Não há uma disposição no ser humano, na sua natureza original pecaminosa, de buscar ao Senhor. Por mais que ele tenha a lei escrita no seu coração, na sua consciência,
mais que as coisas criadas por Deus testifiquem que existe um Criador. Ele apenas vai testificar que existe um Criador. Ele reconhece que existe um Criador. Mas ele não encontra forças para abandonar os seus vícios, os seus atos nocivos, pecaminosos e sair daquela vida, da sua vida, natureza antiga, para uma vida nova. Ele não consegue. Então quem faz isso é Deus, é o Senhor Jesus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos escolhe. Se dependêssemos de nós, nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras, nem mesmo eu, teríamos essa disposição de servir a Cristo, porque a nossa natureza pecaminosa sempre é para afrontar a Deus, sempre é para infringir as leis do Senhor. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 17, que talvez você esteja se perguntando. Ora, o professor disse que nós não conseguimos, nós não decidimos servir a Cristo. Mas em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, simplesmente, quando você foi ao culto, ou o pecador, ou não alcançado, vai ao culto, à igreja, e ele escuta a palavra, então eles recebem essa palavra, ele recebe o convite para a salvação. Mas, bem verdade, não é assim que funciona. Quando o texto diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o texto está querendo dizer o seguinte: não é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a língua original é despertar a fé. Ou seja, quando o ser humano escuta ou ele ouve a palavra do Senhor, a fé dele, a fé que está nele, é despertada. Ele toma um choque, uma realidade, ele é chamado para a vida. Se o homem está morto espiritualmente, se uma vez o homem está morto espiritualmente, a sua fé também está morta espiritualmente. Mas Deus vai usar o caminho da fé, Deus vai usar a fé do ser humano para trazer ele para servir a Cristo. A fé, como estou dizendo, a respeito de ser despertada, como a fé despertada por ouvir a palavra do Senhor? A nossa alma, ela possui alguns atributos da mesma forma que os nossos corpos físicos possuem. O ser humano, ele possui os 5 sentidos, da mesma forma a alma humana. Todo ser humano, ele é composto por corpo, alma e espírito, né? Isso, os defensores dicotômicos, aqueles que são dicotomistas, ele vai defender apenas corpo e espírito. Mas nós que acreditamos na dicotomia, que o homem é composto por corpo, alma e espírito, cada particularidade dessa, ele vai apresentar um atributo, e a nossa alma, ela apresenta um atributo. E que atributo da alma seria esse que eu estou falando? É a fé. Todo ser humano possui fé. Todo ser humano tem fé. Agora, é isso que Paulo está dizendo, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé é despertada. Como a nossa fé é despertada? Quando Cristo nos traz a vida, quando somos vivificados pela palavra do Senhor, nós somos gerados para a vida. Quando somos gerados para a vida, a nossa fé que estava morta junto conosco, ela passa a viver pela palavra do Senhor. Observando a respeito da fé, né, a respeito de cultuar, de ouvir a palavra, talvez você se pergunte, mas como é que isso funciona? O que vem primeiro? Eu estou no culto, estou na igreja, estou ouvindo a palavra, e de repente eu sou tocado por essa palavra e eu me arrependo dos meus pecados. Quando nós temos conhecimento dos nossos pecados, isso significa que ocorreu o primeiro chamamento. Depois ocorreu o que nós chamamos de regeneração, que é um novo nascimento. Se a pessoa está morta pelos seus pecados, sua natureza pecaminosa, ele está morto. Ele está ativo, ele não consegue ter reações emotivas, ele não consegue ter consciência do seu estado
estado natural, porque ele está morto espiritualmente. Quando você escuta a palavra do Senhor e você tem aquele ato de arrependimento, isso significa uma coisa, significa aquilo que Paulo está dizendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, você foi vivificado, você foi trazido à vida, aconteceu a regeneração, ocorreu o novo nascimento. Uma vez que ocorre o novo nascimento, a regeneração, automaticamente vai produzir o arrependimento dos seus pecados, porque você estava morto, agora você está vivo, e você vai ter condições de raciocínio, você vai saber qual é o seu estado pecaminoso e qual é o seu estado atual agora. Você está vivo. Você vai observar que você viveu uma vida de afronta contra Deus, pecando contra o Senhor, mas agora você vai ter uma mudança de vida. Você não vai ser mais aquela pessoa da antiga natureza. Você é transformado pelo poder da palavra do Evangelho. Foi produzido em você uma nova vida. Então, o que vem primeiro, arrependimento ou novo nascimento. É óbvio que é o novo nascimento, é óbvio que é a regeneração. Depois parte para o arrependimento. Então, dentro do processo da salvação, o primeiro ato é a eleição de Deus. O primeiro ato é o chamamento, é o chamado, é quando Deus nos chama. Se nós estamos mortos, nós não conseguimos externar ações alguma, nós estamos mortos espiritualmente. Mas Deus nos chama. E eu convido os irmãos para fazermos uma leitura no livro de João, no capítulo 15, no versículo 16, e nos diz da seguinte forma, João 15, 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Observe que o Senhor Jesus está deixando bastante claro, não fomos nós que escolhemos servir ou seguir a Cristo, foi Deus, foi Cristo quem nos escolheu. Uma vez que Ele nos escolhe para servir a Ele, nós somos convidados a receber uma nova vida, uma nova natureza. Agora que nós recebemos uma nova vida, uma nova natureza, os nossos frutos vão permanecer, porque nós conseguimos produzir frutos, porque a nossa fé está ativa junto com a nossa vida, nós somos gerados novamente. Então, se nós somos trazidos à vida, a nossa fé ela é ativada. Com a nossa fé ativada, nós vamos conseguir produzir frutos, obras. É aquilo que Tiago diz na sua carta a respeito de fé e a respeito de obras. Não há como uma pessoa demonstrar que tem fé, mas ele não consegue gerar obras, porque a fé dele está morta. Então, se a fé dele está morta, não tem como produzir obras. Da mesma forma, aquele que quer produzir obras, mas ele não apresenta a fé. As suas obras são obras mortas. É isso que Cristo está dizendo, que quando nós somos trazidos à vida, nós vamos gerar frutos, e o nosso fruto vai permanecer conosco, que é aquilo que Tiago diz, fé e obras andam lado a lado. Em João, no capítulo 3, no versículo 3 ao versículo 7, nós vamos observar um diálogo entre dois mestres. Entre o mestre Senhor Jesus e o mestre Nicodemos. Naquele diálogo entre os dois mestres, o Senhor Jesus deixa bastante claro para o mestre Nicodemos a necessidade do novo nascimento. A leitura é um pouco extensa, do versículo 3 ao versículo 7, e depois você faça na sua casa, acompanhando na sua Bíblia. Então, nesse diálogo, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário haver uma correção na natureza pecaminosa humana. A natureza humana, ela precisa ser corrigida.
E através dessa correção, ela só é possível através do novo nascimento. Então o Senhor Jesus deixa bastante claro para Nicodemos que através do novo nascimento, através da regeneração, que o homem consegue se voltar a ter uma nova natureza na pessoa do Senhor Jesus. Agora que o homem tem conhecimento de que estava morto e agora ele está vivo, se inicia-se então uma nova etapa na sua vida. Inicia-se então um novo ciclo na sua vida. Ele estava morto e agora ele está vivo espiritualmente. Então, aquilo que nós fazíamos com a nossa natureza pecaminosa, pecar voluntariamente, deliberadamente contra o Senhor, agora nós vamos oferecer resistência para não pecar contra Deus. Eu não estou dizendo que o cristão redimido pelo sangue do Senhor Jesus não peca. Claro que nós pecamos, mas os nossos pecados, eles não são como os pecados cometidos pela natureza antiga. A nossa nova natureza agora vai nos proporcionar uma resistência, nós vamos conseguir resistir. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de labuta diária. Todo cristão, ele sofre uma labuta diária na sua vida, de pecar ou não pecar. Às vezes pecamos por fraqueza, às vezes nós pecamos premeditados, e esses são os mais perigosos, né? Você premeditar pecar contra o Senhor. Mas a maioria dos casos dos cristãos, ele peca por fraqueza, por natureza. E quando ele percebe, ele pecou contra o Senhor. E quando ele percebe que pecou contra o Senhor, automaticamente ele vai buscar reconciliação com o Senhor e pedir a Ele perdão pelos seus pecados. Diferente, é o oposto daquele que é a sua antiga natureza. Ele não sabe, ele não tem força para buscar o Senhor, porque ele está morto espiritualmente. E Paulo deixa isso bastante claro quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5. Lá nós vamos encontrar essa luta diária entre carne e espírito, entre espírito e entre carne, entre o homem espiritual e o homem carnal. Então o apóstolo Paulo, ele diz que apenas os vivos conseguem ter o discernimento de fazer, de executar, de pecar, de não pecar. O próprio Paulo sofria muito com isso. Eu quero convidar os irmãos para esta leitura, Romanos capítulo 3, no versículo 19 e versículo 20, que nos diz da seguinte forma. Romanos capítulo 3, versículo 19. Diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo ainda vai nos dizer claramente a respeito dessa labuta diária entre carne e espírito, ele dizendo a respeito daquilo que ele tinha vontade de fazer e aquilo que ele não tinha vontade de fazer. Ora, o mal que eu não quero fazer, esse eu o faço. Ele está falando a respeito do controle da sua natureza pecaminosa, de nós não deixarmos agir, de nós não permitirmos que a velha natureza venha tomar de conta das nossas ações, mas que as nossas ações elas possam ser guiadas pelo Espírito Santo. Agora, no tópico de número 3, nós vamos falar a respeito, tópico 3, a respeito da salvação não vem das obras. A salvação, ela não é conquistada por méritos humanos. Nós não temos condições alguma de buscar a salvação, de conquistar a salvação. Eu os convido novamente para a leitura da Bíblia clássica, em Efésios 2, capítulo 8, versículo 10, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque
somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a salvação, ela não é conquistada por esforço físico, por méritos humanos. A salvação, todo o processo da salvação, é um dom de Deus. Quando Paulo diz que a salvação, ela vem através da fé, do dom da fé, que é Deus que nos dá gratuitamente, ele está dizendo que todo o processo da salvação, é um dom de Deus. É Deus quem nos dá, é Deus quem nos concede. Observe que a nossa natureza decaída, ela está corrompida. Nosso estado é de morte espiritual. Com isso, a nossa fé, ela está estagnada, está amortecida, está inoperante. Então, quando Paulo diz que pela fé sois salvos, a fé é o caminho que Deus utiliza para operar a salvação. E aquilo que eu disse agora há pouco a respeito de ouvir a palavra, que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé, ela é despertada quando ouvimos a Deus. Você está morto, mas de repente você escuta o convite para a vida. Deus usa o caminho da fé para lhe convidar a fazer parte de uma nova natureza. Mas às vezes, quando nós fazemos algumas leituras, tanto da Bíblia quanto de alguns livros, ou ouvimos alguns sermões expositivos, nos dá a clara impressão de que existe alguns tipos de fé. Até mesmo alguns pregadores, na sua eloquência, ele começa a fazer uma distinção de fé. Fé para isso, fé para aquilo, fé para aquilo outro, mas eu observo que não, o caminho não é esse, não é assim que a Bíblia nos aponta. Eu disse que a fé, ela é um atributo da nossa alma. Então, se a fé é um atributo da alma, não existe vários tipos de fé. O que nós podemos constatar é que existe várias faces da fé. O que nós podemos constatar é que existe vários estados da fé. E nesses estados da fé, nós conseguimos apenas 3, que é a fé morta, que é a fé temporária, e a fé permanente. Eu disse aos irmãos que todo ser humano, quando é gerado à vida, ele possui a sua natureza pecaminosa. Se ele possui a sua natureza pecaminosa e ele está morto espiritualmente, o que esse morto espiritualmente vai produzir? Ele tem na sua alma o seu atributo da fé. Então, ele não vai produzir nada porque ele está morto. Então, se ele não consegue produzir porque ele está morto, a sua fé também está morta. É aquilo que nós chamamos do primeiro estado, da natureza decaída, fé morta, que é aquilo que Tiago vai nos falar, em Tiago capítulo 2, versículo 14, em Tiago 2, 17, a respeito da fé morta. Então, existe a fé morta, como também existe a fé temporária. E nós observamos a fé temporária numa das parábolas do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus vai falar a respeito da diversidade de solos, quando o Senhor Jesus fala a respeito da semente, do semeador. Então ali Jesus está falando a respeito de uma fé temporária, que o semeador saiu a semear a semente, e de repente algumas sementes caíram no meio dos pedregais, e ela brotou, mas foi temporária, porque não havia como ela produzir raiz. Então essa fé temporária são aqueles que ouvem a voz do Senhor, que ouvem a palavra do Senhor, mas eles não conseguem produzir uma fé permanente. É temporário. Ele começa até bem, aquilo que Paulo diz, olha, ele começou no Espírito, mas está terminando na carne. É uma fé temporária. Agora, a fé permanente é aquela fé que nós ouvimos, somos chamados a receber a nova vida, e nós convidamos, quando nós somos despertados para a vida, nós convidamos o Senhor Jesus para ser o nosso pastor, e nós aceitamos os seus cuidados e permanecemos nele. Eu quero ler em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim:
Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé permanente, o justo ele vai viver pela fé, de fé em fé. É aquilo que Paulo nos diz também em Efésios 3,17, que a fé permanente é o caminho para a habitação de Cristo em nós. Diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Efésios 3,17. Então a fé permanente, ela é um caminho para a habitação de Cristo em nossa vida. Nós entregamos ao Senhor e o Senhor opera a salvação em nós, o processo da salvação em nós. Ele utiliza o caminho da fé e através da fé, de fé em fé, nós convidamos o Senhor. Este convite, ele tem que ser um convite diário, não pode ser apenas um convite quando nós acordamos para a vida, quando fomos gerados novamente. Não, o convite para Cristo habitar em nós tem que ser um convite diário. Todos os dias nós precisamos estar convidando Cristo a adentrar e fazer morada em nossas vidas. Então, todo o processo da salvação é uma gratuidade, é um favor imerecido. Mas quando eu digo gratuidade, eu não estou dizendo que é uma coisa sem valor, eu não estou dizendo que é uma coisa supérflua, é uma coisa que não tem significado algum. Muito pelo contrário, quando nós falamos de gratuidade da salvação, é um favor imerecido. Nós não merecíamos o dom da salvação, mas mesmo assim, Deus nos concedeu gratuitamente um favor imerecido. Este valor é inestimável, é impagável. O ser humano não tem condições, não tem como nós oferecermos um pagamento para o Senhor pelo nosso estado pecaminoso. Então, Paulo diz que todo o processo da salvação é um dom de Deus. Deus nos concede voluntariamente. Deus nos convida a participarmos com Cristo. Paulo deixa bastante claro aos Efésios que há um convite para sermos vivificados na pessoa do Senhor Jesus. Agora, quanto a este assunto de soteriologia, da doutrina da salvação, até mesmo do pecado herdado que eu abordei aqui com os irmãos, lá durante o 5º século, mais ou menos, surgiu um monge na história que era chamado de Pelágio, um monge britânico. E este monge, chamado Pelágio, ele diz a seguinte forma: ele diz que o pecado não pode ser herdado, que cada um nasce com a sua própria natureza. E ainda mais, ele diz que a salvação de Deus, que Deus nos concede, ia funcionar totalmente oposto daquilo que nós acabamos de explicar. Então, para Pelágio, a salvação ia funcionar da seguinte forma: Deus está aqui nos céus e o ser humano está aqui embaixo. Então, Deus já fez o seu papel, já entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então, Deus não vai fazer mais nada, que Ele já fez a parte dele, que é entregar o seu Filho para ser morto na cruz do Calvário. Isso é um ensino pelagiano. Uma vez que Deus fez a sua parte, o ser humano está aqui, morto, sua natureza pecaminosa. Se ele está morto, ele não consegue externar emoções alguma, atividade alguma. Não há nada que ele possa fazer, porque ele está morto. Mas mesmo assim, Pelágio diz que se Deus já fez a parte dele, o ser humano que está aqui tem que fazer a parte dele e ir até Deus para conquistar a salvação. Então ele faz uma inversão. Ele está dizendo que a salvação, ela pode ser conquistada através de muito esforço, através de muita oração, de muita renúncia, de muita vigilância, de muitas ações, né? Ele consegue alcançar a salvação. Mas não, Paulo está dizendo que não. Paulo está dizendo que todo o processo da salvação é um dom de Deus. Então Pelágio começou a ensinar desta forma, que é o ensino pelagiano. Porém, Pelágio
ele encontrou um oponente à sua altura, que é chamado Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona diz que não, diz que Deus está aqui, o ser humano está aqui, o ser humano está aqui morto. Então Deus oferece a Cristo, mas Deus vem até o ser humano e desperta para a vida. Todo o processo da salvação é através de Deus, unicamente de Deus, porque é gratuito. O dom de Deus, o processo da salvação é uma gratuidade para o ser humano. E Deus assim o fez, nos convidando a fazermos parte da salvação, de sermos vivificados com Cristo. Porque se dependêssemos de nós, da nossa natureza pecaminosa, nenhum dos senhores, e muito menos eu, teria condições de professar uma fé à pessoa do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos e todas as nossas irmãs que participaram conosco nessa live, na nossa escola bíblica dominical, e eu vos convido sempre para estar participando conosco das nossas escolas bíblicas dominical, para que possamos fazer aquilo que Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Que Deus nos abençoe e que todos tenham um excelente dia na pessoa do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Graças a Deus, queridos, por esta maravilhosa aula que tivemos nesta manhã, uma aula muito produtiva, ensinada aqui pelo nosso professor, o Diácono Adriano. Queridos, vamos prosseguir nessa mesma fé, aguardando a volta de Jesus, orando uns pelos outros, e logo mais, amados, às 18 horas, nesse mesmo canal, aqui pelo Facebook, os irmãos acompanhem a transmissão do culto da família. Glória a Deus, nosso pastor setorial, nosso Salomão Duarte, estará aqui ministrando o culto, ministrando uma palavra aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Quero convidar você que está na sua casa, vamos orar, meus irmãos, pelas pessoas que se encontram enfermas, quantas pessoas que estão nos hospitais, entes queridos, pessoas que estão hospitalizadas. O mundo vive um momento inigualável e nós, como igreja, precisamos nos conectar com os céus e falar com Deus, pedir ao Senhor para que Ele possa estender a sua boa mão e nos abençoar e nos guardar. Oremos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, meu Senhor, em cuja presença nós nos encontramos, Senhor, agradecidos, ó Deus, por esta tão rica aula, da qual o Senhor nos proporcionou, ó Deus, momentos aqui onde podemos aprender a sua palavra. Os irmãos que estão em sua casa puderam, ó Deus, também assistir, ó Deus, acompanhar na revista, que os seus filhos possam, tenho certeza, ter sido edificados e abençoados. Pai eterno, nesse momento eu quero pedir a tua bênção, Deus Senhor, sobre aqueles que se encontram hospitalizados, pessoas, ó Deus, queridas, outros, ó Pai, em quarentena. Ó Deus, guarda, meu Pai, a família, guarda a casa, guarda, ó Deus, os teus servos, visita os UTIs, visita os hospitais, visita, meu Senhor, o corpo de enfermagem, médicos que estão expondo, ó Pai, as suas vidas diuturnamente, meu Senhor, ali nos hospitais. Deus Santo, venha guardar a nossa casa, venha guardar a nossa nação, venha guardar a nossa igreja, guardar, ó Deus, a vida do nosso pastor Zé Hélio, venha guardar, ó Deus, a vida do nosso pastor Salomão, a sua família. Visita, ó Deus, teus servos, Pai Santo, que a tua boa mão possa estar estendida sobre as nossas vidas, sobre a igreja aqui, ó Deus, em Arujá, ó Deus, sobre a casa de cada um dos nossos irmãos. Pai Santo, fica conosco, nos conceda a tua bênção, tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E você que está na sua casa, diga amém. Deus abençoe a sua vida. Até logo mais, em nome de Jesus.